Chavoso da USP faz crítica sobre o filme Ainda Estou Aqui. Vamos ver por que o Chavoso aqui... Por que ele não gostou do filme? Vamos lá? Vamos ver. Africano que diz o seguinte: até que os leões possam contar suas próprias histórias, as histórias de caças vão sempre glorificar os caçadores. Essa frase quer dizer que se os dominados, os oprimidos, os explorados não contarem a história a partir do seu ponto de vista, as versões contadas pelos dominadores, opressores e exploradores vão sempre predominar e sempre romantizar toda a situação de opressão. Por exemplo, a história do Brasil é geralmente contada do ponto de vista dos brancos ricos, não do ponto de vista dos povos indígenas. Por conta disso, mano, as pessoas acreditam que o Brasil foi descoberto e não que ele foi invadido. Indígenas são ridicularizados, contam que eles teriam trocado suas terras por talheres e espelhos como se fossem idiotas, mas não contam que, na verdade, eles travaram fortes lutas contra os colonizadores que roubaram suas terras com muita violência. Da mesma forma, se a história da ditadura empresarial militar brasileira for contada pelos militares, o período vai ser romantizado. O golpe de 64 vai ser chamado de revolução. Lutadores como Carlos Marighella vão ser chamados de terroristas. E por aí vai. Mas por que eu estou citando isso para falar sobre o filme Ainda Estou Aqui, já que ele não conta a história da ditadura do ponto de vista dos militares? Porque ele conta essa história do ponto de vista de alguém. Mas esse alguém não é o povo. Bom, antes de continuar, mano, eu quero agradecer a todas as pessoas que me É aquela frase também, né? Todo monumento de cultura é também um monumento à barbárie. Essa frase do Walter Benjamin, ela é muito foda, muito sintética nesse sentido, né? A construção da história do presente, ela é feita sobre uma disputa permanente pelo passado. Permanente, permanente. Leiam Walter Benjamin. fortalecem financeiramente pelo Apoia-se, pelo Pix ou pelo Seja Membro. O apoio de vocês é muito importante para que eu possa continuar todos os meus trabalhos e lutas. Também quero pedir para vocês me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde eu sou mais ativo e mantenho mais contato com os seguidores. E por fim, mano, eu quero dizer que esse vídeo vai ter spoilers do filme, então eu vou falar sobre aí, coisas ó, que acontecem. Você que não assistiu, tchau. Pode ir embora. Acontecem nele. Quem ainda não assistiu não vai ficar com raiva de mim, hein? Bom, eu sei que muita gente já deve estar revoltada comigo pelo título do vídeo. Eu sei que tá tendo toda uma movimentação nas redes sociais de pessoas que querem ver esse filme ser premiado, que querem ver a atriz Fernanda Torres ganhando o Oscar. Eu não tenho nada contra essa movimentação, pelo contrário, eu espero sim que o cinema brasileiro ganhe mais destaque e seja mais valorizado. E acho Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, que também participa do filme, duas atrizes fantásticas que merecem todo o reconhecimento do mundo. Além disso, eu acho que esse filme tem sim muitos pontos positivos, apesar da minha avaliação sobre ele ser mais negativa. Então, para não dizer que eu não falei das flores, eu vou começar citando esses pontos positivos que eu vi no filme. Eu não sou nenhum especialista em avaliar filmes, na real, mano. Eu nem gosto de assistir filmes. Eu não pretendia assistir Ainda Estou Aqui, porque eu tinha assistido os vídeos que o Jones Manuel e o Frederico Krepp fizeram sobre o filme e já acabei tendo uma impressão negativa sobre ele. Os dois destacaram que o filme traz uma perspectiva branca e de classe média alta sobre ditadura e democracia, e isso já tirou de mim qualquer vontade de ver ele. Eu mudei de ideia por conta dos vários casos de violência policial que estão repercutindo nas redes sociais nas últimas semanas. Eu pensei que poderia aproveitar o momento para fazer um vídeo conectando esses casos ao filme lançado recentemente. Mas essa conexão eu vou fazer daqui a pouco. Voltando para o que eu vi de positivo no filme. Imagem impecável, atuações impecáveis, parte técnica, do pouco que eu entendo, impecável. O assunto do filme, de um modo geral, extremamente necessário. Falar sobre a ditadura empresarial militar sempre vai ser algo necessário. Manter viva essa memória, ressaltar que os militares não foram punidos, nota 10 para tudo isso. Mais importante ainda é levantar esse debate nesse momento em que foi revelada uma tentativa de golpe de Estado de Jair Bolsonaro em dezembro de 2022. Ele, Braga Neto e os demais membros das Forças Armadas que participaram direta ou indiretamente dessa tentativa de golpe e daquela de 8 de janeiro de 2023 precisam ser severamente punidos. Dito tudo isso, agora vamos para as críticas ao filme. Como eu falei no começo, mano, Ainda Estou Aqui conta uma história sobre a ditadura empresarial militar. No caso, a história do ex-deputado federal pelo extinto Partido Trabalhista Brasileiro, Rubens Paiva, e conta essa história a partir de um ponto de vista que não é do povo. Primeiro, que o filme se baseia num livro de mesmo nome, escrito pelo filho de Rubens Paiva, Marcelo Rubens Paiva. Mas, para além disso, o filme foi produzido pelo diretor Walter Salles em parceria com o Globoplay, da Rede Globo. Isso aqui já é suficiente pra gente ficar com o pé atrás em relação ao filme. Até 2018, mano, a gente, da esquerda, ia pra manifestações e gritava: a verdade é dura, a Rede Globo apoiou a ditadura e ainda apoia. Com a chegada de Bolsonaro à presidência em 2019, as críticas à Globo ficaram com a extrema-direita, enquanto a maioria da esquerda passou a apoiar e defender a emissora. A Globo pertence à família Marinho, uma família de herdeiros da escravidão. A emissora foi fundada em 1965, um ano depois do golpe militar, e apoiou o regime do começo ao fim. Com a volta das eleições diretas, a Globo manipulou o debate de 1989, favorecendo Fernando Collor
e ajudando a eleger ele. Em 1982, tinha tentado interferir nas eleições do Rio de Janeiro para impedir a vitória de Leonel Brizola. Esses e outros casos são contados no documentário Muito Além do Cidadão Kane, disponível no YouTube. Mais recentemente, a Globo foi uma das maiores responsáveis pelo golpe de 2016 que derrubou a presidenta Dilma e colocou Michel Temer no poder, mostrando que a emissora e seus jornais continuam golpistas, antidemocráticos e manipuladores. Agora falando sobre o diretor Walter Salles. Walter Moreira Salles Júnior pertence à bilionária e tradicional família Moreira Salles, dona do Banco Itaú. Das 10 pessoas mais ricas do Brasil atualmente, 4 pertencem a essa família de origem portuguesa, que chegou no Brasil nas caravelas da colonização no século XVIII. Uma família que compartilha a posse do Itaú Unibanco com outra família tradicional e de origem escravocrata, a família Setúbal. Então, é dessa posição social que parte a visão do diretor do filme Ainda Estou Aqui. Qual o interesse de um bilionário da família Moreira Salles em dirigir um filme crítico à ditadura empresarial militar? Que, inclusive, jamais vai ser chamada por ele desse jeito, né? É claro que ele vai ocultar o papel dos empresários no financiamento do regime, sim. Inclusive da sua própria família. O Banco Itaú foi um dos grandes financiadores da ditadura. Em 2014, o banco distribuiu agendas que celebravam o dia 31 de março como aniversário da Revolução de 1964. Talvez seja por isso que o filme procura amenizar um pouco do que foi a ditadura. Apesar das cenas de repressão, os militares e policiais quase sempre são retratados de forma muito educada e gentil. Claro que isso também se deve ao fato de que eles estavam lidando ali com uma família branca e de classe alta da Zona Sul carioca. Claro, sim. Mas é nítido que teve uma escolha aqui do diretor, e talvez dos roteiristas, de mostrar militares bonzinhos. Um deles, o que transfere Eunice de cela, chega a dizer: eu não concordo com isso. Tá certo que o filme é baseado num livro que conta uma história real, mas o diretor tem o poder de escolher na adaptação quais cenas do livro ele vai retratar no filme e quais não vai. A história ela vai sempre ter um viés narrativo nesse sentido, né? Acho que quando a gente olha para essa tradução de um passado para o presente, ela vai ter sempre esse viés, né? Tem uma questão interessante que tem a ver com a ditadura empresarial militar, é de que ela é um processo histórico que vai acabar dando cabo e dando prosseguimento a um processo que já vinha acontecendo com a maior parte das populações marginalizadas no Brasil. Então, existe essa crítica muito severa, existe esse momento de uma estupefação, uma impressionada geral do público, porque esse tipo de conduta e de comportamento passa a existir e ser praticado contra os estratos mais altos, né? Enfim, mais altos, mas não mais alto de altura, mas que estão ali nesse meio da pequena burguesia, do que a gente chama de classe média, né? E que vão acabar gerando muito mais essa indagação. Tem um livro muito bom do Caco Barcelos, um livro-reportagem chamado Rota 66. Um livro que conta a história das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, do momento que elas foram fundadas, e sobre a maneira de como a atuação da Rota passou a ser questionada pela sociedade civil. E o Caco Barcelos faz um levantamento muito interessante porque ele traz o aspecto de que essa atuação só passa a ser questionada dentro da ordem geral porque houve uma operação que matou alguns filhos de membros da classe média, da burguesia brasileira ali no bairro dos Jardins. E foi isso que fez com que a Rota passasse a ser questionada. Da mesma maneira como também foi a morte do Herzog, um jornalista, né, um jornalista que era um dos diretores da TV Cultura e tudo mais, e que pertence a esse grupo, que acaba gerando uma comoção geral sobre o processo ditatorial. Ao mesmo tempo em que essas operações que são historicamente feitas contra as populações negras, periféricas, etc., não são noticiadas e não são contadas da mesma maneira como são contadas esses casos, né? Então, acho que a ditadura empresarial militar ela vai acabar proliferando, tornando comum um hábito e um tipo de perseguição que já era realizado contra os estratos mais marginalizados e mais subalternos à classe trabalhadora brasileira, né? Algo que, enfim, né, é de novo uma frase do Benjamin, né, naquele... no livro, no texto das teses sobre o conceito de história. Para alguns, o estado de exceção sempre foi a regra. Então, o estado de exceção a que esses agrupamentos são submetidos com maior intensidade a partir de 64 nunca foi estado de exceção para as populações trabalhadoras e marginalizadas no Brasil, mas sempre foi o estado da regra, né? Sempre foi a regra que é colocada como
dominante, como hegemônica, como a mais contundente na condução de um processo social. E é claro que isso não anula o fato de que o filme trabalha numa perspectiva de memória que é muito importante, né? Numa perspectiva de manutenção da luta pelo reconhecimento dos desaparecidos políticos, como é o caso do Rubens Paiva. Mas tem essa limitação, né? Da mesma maneira como o filme do Marighella também traz muitas dessas limitações ao retratar o movimento como um movimento que é romanticamente revolucionário, né? Que parece que é uma parada organizada por membros da classe média alta, que é um monte de moleque inconsequente, que se junta ao Marighella ali para tentar libertar o Brasil, e não sei o que lá, e atua meio a moda caralho, e não tem organização, e não tem nada. Por quê? Porque você tá tentando pintar esse processo a partir de uma ótica, de uma lente de romantização, que vai retirar o caráter histórico dela, né? Retirar, por exemplo, o fato de que o Marighella foi um organizador da classe trabalhadora, foi membro do PCB, estava ali organizado politicamente, ele não era um cara que estava atuando da maneira como ele queria, né? Só que esse tipo de imagem ajuda a reforçar um certo aspecto narrativo que é muito caro para a forma de como a pequena burguesia vai montar essa narrativa e que muitas vezes vai acabar levando por esse caminho, né? Vendo a ditadura empresarial militar como um período de exceção da história, como um período de acidente da história, e que foi um desvio da norma, um desvio do curso, quando na verdade, né, e aí o vídeo do Jones explicita isso muito bem, acho que o vídeo do Thiago tá indo mais ou menos nessa direção, esse sempre foi o papel das forças de repressão e da força política. Não se enganem, a ditadura empresarial militar, ela não é um erro da Matrix, ela não é algo fora do percurso, ela é a continuidade do combate, da luta de classes presente na história brasileira. Não é à toa que ela também surge como resposta a quê? A intensificação da mobilização de diversos setores da classe trabalhadora. De diversas pautas como a reforma agrária, a nacionalização dos bancos, a lei de remessas de lucro do estrangeiro, as reformas de base que estavam sendo encampadas pelo governo João Goulart entre 61 e 63, né? E 64 até a data do golpe. E tem outras cenas que tentam humanizar os policiais, como, por exemplo, quando eles levam a Eunice e a sua filha e pedem, por favor, para que elas coloquem o capuz na cabeça. O que é interessante também analisar, e um fator fundamental, é perceber o quanto os militares foram um dos grupos mais perseguidos pela própria ditadura militar. Pela própria ditadura militar, você tem a história de vários dissidentes das Forças Armadas que nessa época tinham uma disputa hegemônica de ideologia um pouco mais presente, como é o caso mais famoso do capitão Carlos Lamarca, como a gente vê o caso de vários outros militares que vão formar as guerrilhas, que vão formar esses eixos de resistência, né? E uma das grandes tarefas das Forças Armadas é eliminar completamente qualquer tipo de dissidência nesse sentido, né? E é aquela coisa, trabalha meio no caminho da culpa, né? Trabalha meio no caminho da culpa, tipo, eu não sou favorável a isso, eu não concordo, eu não acho bacana, não acho legal. Então, mano, tá ligado? É isso, né? Ou quando Eunice chega no local para depor e o policial pede desculpa pelo capuz. Essas cenas foram patéticas e só aumentaram o meu ranço pelo filme. Eu vi muitas pessoas dizendo que choraram comovidas assistindo ele, e uma senhora atrás de mim no cinema passou o filme inteiro chorando, mas eu, sinceramente, mano, foi com sono. Os primeiros 30 minutos do filme são extremamente entediantes e tem como única função apresentar a família Paiva e gerar empatia do público por ela. Como eu disse... Mas eu acho, Thiago, aí apresentar aqui uma discordância fraternal, né? Acho que a ideia do filme tem esse viés, né, da retratação de um movimento dentro da ditadura empresarial militar que privilegia, de alguma maneira, essa narrativa construída em torno de uma parada assim, né? De uma família, de classe média, tal. Mas eu acho que a principal função do filme é fazer um debate sobre o desaparecimento político. Inclusive por isso que a função do filme em retratar a primeira meia hora da família Paiva tendo ali uma vida típica da classe média alta, né, da pequena burguesia carioca, é para poder demonstrar algum tipo de normalidade, algum tipo de padrão, né, de estabilidade que estava sendo criado até ali e que é brutalmente interrompido pelo desaparecimento. E é claro que a gente sabe que esse tipo de prática de desaparecimento é frequente e sempre foi presente na história das
das famílias das classes trabalhadoras, das favelas, das comunidades, de todos os lugares em que isso existe desde sempre, né? Não começou em 64, começa antes e não terminou depois de 64, continua até agora, né? Que você vê a escalada da violência policial no Estado de uma maneira geral. Mas eu acho que o filme ele tem uma proposta de trabalhar com essa ideia de como o desaparecimento político vai acabar causando esse tipo de apreensão, né? Eu acho que o filme ele trabalha muito nessa angústia permanente. E tem o fato de que, querendo ou não, o Rubens Paiva era um cara que dentro desse cenário, né, geral, de reconhecimento político geral, né, de reconhecimento social geral, é isso, né? O cara era um membro reconhecido da sociedade carioca, né? Era uma pessoa que era, de alguma maneira, cultivada enquanto uma personalidade, né? Então esse impacto gera essa indagação, né? Gera esse tipo de choque, né? De maneira muito mais assertiva, aguda e tal, que também a gente sabe que é um problema, mas que está relacionado a outros aspectos, né? Então acho que o filme ele tem uma proposta interessante desse trabalho da construção de uma normalidade, da construção de um padrão, da construção de alguma coisa nesse sentido, e que visa trabalhar a angústia do desaparecimento. Tanto que o filme todo é sobre isso. É sobre a angústia do desaparecimento. É retratada ali uma família branca e de classe média alta que mora na beira de uma praia da zona sul do Rio de Janeiro. Uma família com político, engenheiro, advogado, universitário, filha que mora na Inglaterra, que fala inglês e francês, que viaja com frequência para a Europa. E aí vão sendo mostradas cenas cotidianas dessa família sem problemas. O dia que eles adotam um cachorro, o dia que o dente da filha cai. Uma família perfeita e feliz que tem a sua paz interrompida pelo golpe de 1964. Como eu falei, a primeira meia hora do filme mostra essas cenas cotidianas e com poucas referências à ditadura. A única coisa que quebra a normalidade dessa vida ideal, nesse primeiro momento do filme, mano, é uma blitz policial onde jovens são abordados com ignorância. Eu nem vou falar com violência, porque, pelo amor de Deus, aquilo ali que eles passaram foi mamão com açúcar perto do que a gente passa hoje na favela. Inclusive, esse foi um filme que não me tocou ou comoveu nem um pouco. Porque, minha gente, se eles retrataram ali como coisa do passado, a gente passa até hoje na favela e 10 vezes pior. Vamos lá. Vamos listar aí as cenas de repressão do Estado mostradas no filme. Policiais enquadrando jovens numa blitz e agindo com ignorância. Policiais entrando numa casa sem... Não, e é isso, né? Eu acho que o fato da gente perceber que a maior parte das obras não faz a retratação desses processos contemporâneos e para poder fazer um debate sobre o desaparecimento político, não só dessas figuras, né? Mas também, porra, ninguém mais fala sobre o desaparecimento do Amarildo. Vocês lembram disso? Vocês lembram do Amarildo? Que desapareceu na jornada de junho de 2013 e que nunca mais se teve notícia do seu paradeiro. Nunca mais. O desaparecimento de tantos jovens, de tantos trabalhadores por aí. E isso não é colocado. Isso é um problema. É que eu acho que é isso. São questões que correm em paralelo. São questões que correm em paralelo. Mandado judicial e sem se identificarem. Policiais levando pessoas sem dizer porquê e para onde. Policiais interrogando pessoas de forma intimidatória e ameaçadora. Pessoas sendo presas sem julgamento e sem direito à defesa. Pessoas sendo torturadas por causa uma rápida cena ali de uma pessoa tendo a sua cabeça enfiada na água. Falem pra mim o que eu citei aqui que não continua sendo realidade cotidiana nas favelas, periferias, aldeias, regiões empobrecidas e marginalizadas. E tudo isso acontece de um jeito muito mais violento do que aquele retratado no filme. Os policiais não enquadram a gente só em blitz, não. Eles enquadram o tempo todo, em qualquer lugar, por qualquer motivo. Sim. Sempre agem com truculência, com ignorância, ofendendo a gente, xingando, ameaçando e fazendo interrogatórios absurdos. Ontem, dia 12 de dezembro, teve uma audiência pública na Câmara Municipal de São Paulo, chamada um pouco às pressas para poder fazer o debate sobre a escalada da violência. E lá a gente ouviu o relato de mães que perderam seus filhos por essas ações e que é simplesmente o retrato do que a ditadura empresarial militar acentuou na história brasileira e que continua até os dias de hoje. Uma vez eu tomei um enquadro que começou com o policial perguntando: você é viciado em quê? Outra vez eu tomei um enquadro no centro de São Paulo, onde o policial disse que tinha me visto pulando a catraca do metrô, o que era mentira. Eu falei que isso não tinha acontecido, ele tentou me impressionar mais, dizendo que tinha filmagens e que ia me levar preso. E eu continuei firme, dizendo que eu não tinha pulado a catraca. Ou seja, eles tentam forçar a gente a confessar coisas de um jeito intimidador e ameaçador. É comum também que eles falem que viram a gente comprando ou vendendo drogas, tentando arrancar confissões de crimes. Outra coisa comum em quadros é os policiais revirar os nossos celulares,
Sim, eu tô ligado que isso é totalmente ilegal. Mas você acha que eu vou falar isso pra um brutamontes apontando arma na minha cara? Eles mandam a gente desbloquear, revira nosso WhatsApp, nossa galeria, às vezes o e-mail. Além disso, é extremamente comum que policiais entrem em casas nas favelas sem ordem judicial. Eles não entram daquele jeito ali não, apertando. As famílias que sofrem assédio diariamente no Moinho, por exemplo, é um caso explícito disso, né? E acho que também um demonstrativo importante de como as forças de segurança do Estado capitalista são moldadas como forças de segurança baseadas em um modelo de policiamento de colonização. É isso, é um modelo de polícia colonial, em que esse sujeito, essa autoridade do Estado, tem poder de fazer o que bem entender. E que vai desumanizar permanentemente os membros dessa classe trabalhadora, dessa classe que mora nas favelas, nas periferias, e que vão ser as maiores vítimas dessas violências. É um modelo que visa colocar em um lugar de subhumanidade, né? E que existe e perdura até os dias de hoje, porque a única razão que explica alguém se ver no direito de chegar num jovem favelado e abrir fogo contra ele, por ele tá usando uma roupa, por ele tá andando na rua, não precisa ter motivo, você inventa um motivo, foda-se, é porque essa lógica institucionalizada leva a um processo permanente de desumanização, um processo permanente de transformar aquele sujeito, vítima daquele processo, em um sujeito que não tem direito à vida, que não tem direito à dignidade, que não tem direito porque ele é menos humano, porque ele é menos sujeito. Ele é alguém que não merece o mesmo reconhecimento de cidadania, de direito, que um sujeito que mora nos jardins tem, né? E é por isso que a gente não ouve falar, por isso que a gente não escuta falar nada disso, porque isso significa você mostrar que essa não é o desvio da rota. Esse não é o desvio da rota. É o contrário. Essa é a rota. Esse é o caminho que é trilhado pelas forças de repressão e de segurança, institucionalmente montadas desse jeito, né? E que vai acabar reforçando um aspecto da guerra que é feito contra a classe trabalhadora pela classe trabalhadora. Leiam o livro Rota 66 do Caco Barcelos, juro, é a melhor coisa que vocês vão fazer. Campainha, pedindo licença, jogando pebolim com as crianças, eles entram derrubando a porta, quebrando tudo, metendo bala em quem tiver pela frente. Sequestram pessoas, leva elas sem dizer o porquê e pra onde. Agora, eu acho que também, eu acho, né, e eu tô falando isso dessa posição que eu ocupo, não é, ao mesmo tempo, fazer essa crítica não significa dizer que o que acontece com essas famílias tem algum nível de tolerância. Isso não é tolerável em nenhum aspecto. A grande questão é que as denúncias em relação às famílias mais proletarizadas, aos jovens, sobretudo preto, periféricos da classe trabalhadora, são denúncias continuamente silenciadas e que boa parte dos estratos da classe média nem fica sabendo. Porque essa lógica de colonização é uma lógica que atravessa todos os estratos da nossa sociedade, que atravessa todas as formas de existência que a gente tem e de organização política. Porque aí você reforça esse aspecto da desumanização. Você reforça isso. Mas não que isso, em alguma instância, seja, por exemplo, falar assim, como é que é o nome? Isso não é nada, né? O que o deputado aconteceu não é nada. Eu também não acho que não seja nada. Não acho que não seja nada. Não acho que isso deva ser passível, por exemplo, de uma relativização. Tá ligado? Não acho que seja isso. Acho que a crítica vai nos dois sentidos. Eu acho que a crítica tem que ir nos dois caminhos. Eu estou reiterando, reforçando a posição do Thiago. Eu concordo plenamente com ele. E acho que esse mecanismo de repressão ganha essa notoriedade, essa crítica desse tamanho, a partir do momento em que ele começa a atingir aqueles que são considerados pela ordem dominante como humanos. Né? Como humanos, como sujeitos dignos de direito. E aí isso pega, né? Aí isso dói. Mas aí você vai perguntar para algum estrado da classe média, né, da pequena burguesia e tal, o que eles acham sobre a ruptura com esse sistema, da organização popular, da soberania, da defesa dessas comunidades. Aí eles são contra. Por quê? Porque é essa ideia abstrata da violência, essa ideia abstrata do conflito, né? Porque eles não são atingidos diariamente por isso. Então a crítica caminha nos dois lugares, nos dois sentidos.
Muitas das vezes essas pessoas somem para sempre ou depois são encontradas mortas. Torturas de todos os tipos continuam extremamente comuns, assim como as prisões injustas e forjadas, sem julgamento, sem direito à defesa. Inclusive, mano, o processo de encarceramento em massa que a gente tanto denuncia hoje, ele não começou na ditadura, começou na democracia. Claro que há muito tempo o Estado prende pessoas negras e pobres injustamente. Isso cresceu bastante com o fim da escravidão. Mas é com a chamada redemocratização e principalmente com a aprovação da lei de drogas por Lula em 2006 que vai explodir a quantidade de jovens pretos, pardos e pobres presos no Brasil. Outra cena que o filme mostra... Então isso que é foda, né? E o Thiago tem total razão quando ele coloca esse apontamento, né? Porque esse processo de incremento do encarceramento em massa não é algo que é discutido pelos setores progressistas em uma parte considerável desses debates. Não é debatido. Não é debatido sobre como a lei de drogas foi responsável por um aumento gritante da população carcerária. Porque isso, de alguma maneira, afeta essa relação e essa percepção que esses quadros da classe média, da pequena burguesia, vão ter com o progressismo, né? De que é a defesa da vida, da democracia em abstrato. Em abstrato. Como que você quer defender democracia popular? Como que você quer defender democracia plena e verdadeira com um teto de gastos? Como? Como que alguém que se diz defensor da democracia levanta como proposta para a Prefeitura de São Paulo o aumento do efetivo e da militarização da Guarda Civil Metropolitana? O incremento do aparelho de segurança e de repressão do Estado? Como? Não dá, né? Não dá. Essa é a contradição máxima. É de soldados treinando e gritando coisas violentas, como que eles dariam com cacetete na cabeça das pessoas. Esse tipo de coisa continua acontecendo e com falas ainda piores. Eu vou mostrar aqui pra vocês um vídeo de um treinador de soldados fazendo eles gritar que a missão deles é entrar na favela e deixar corpos no chão, assassinar vagabundos, rasgar corpos e dar pancadas até matar. É tiro pra todo lado! É tiro pra todo lado! É vagabundo assassinado! É vagabundo assassinado! Homens de preto, qual é sua missão? Homens de preto, qual é sua missão? Entra pela favela e deixa corpo no chão! Entra pela favela e deixa corpo no chão! Homens de preto... E é isso, né? É uma instituição que é montada para fazer com que muitos dessas pessoas, que são também filhos da classe trabalhadora, se vejam como agentes e guardas do Estado para poder continuar esse processo, para poder perpetuar essa guerra. É isso. É isso. Porque tem muita gente que entra para a polícia, para o exército e tal, que é fudido. Que não é membro da burguesia, que não é membro da pequena burguesia, que são pessoas que são capturadas por essa sensação de ter que fazer justiça, de precisar trazer uma vida melhor para a sociedade, e são treinadas para isso. Treinadas e alicerçadas nesse discurso, nessa prática política. E que, inclusive, vale aqui lembrar, também são as vítimas dessa guerra. Também são pessoas que são vítimas dessa guerra, mas não nos confrontos, né? Não nos confrontos, mas na pressão, no adoecimento psíquico. Morre mais policial por suicídio do que por confronto. Entendeu? E é claro, né? Essa dimensão, por a gente estar falando de um aparelho ideológico e repressivo do Estado, afeta muito mais as pessoas que não fazem parte dessas organizações, né? Qual é seu desejo? Homem de preto, qual é seu desejo? Pegar o meliante e rasgar seu corpo inteiro. Pegar o meliante e rasgar seu corpo inteiro. Homem de preto pra finalizar. Homem de preto pra finalizar. Pega o vagabundo e dou pancada até matar. Excelente! Dou pancada até matar. Pior do que isso, ele ensina os soldados a torturarem pessoas em interrogatórios para que elas deem informações. Caso contrário, vão ser assassinadas. O interrogatório! O interrogatório! É fácil de fazer! É fácil de fazer! Pega o bandido e bate nele até dizer! Pega o bandido e bate nele até dizer! Se ele não falar! E se ele não falar! É fácil de acabar! É fácil de acabar! Pega o saco preto e sufoca até matar! Esse vídeo é um dos muitos exemplos de que a violência das polícias e dos militares não acontece por desvios de conduta de algumas maçãs podres, mas porque eles são treinados para isso. Eles não são despreparados, eles são preparados para agir dessa forma. E alguém pode dizer, mas eles estão falando ali que vão torturar e matar bandidos, não trabalhadores. Meus anjos, entendam, policiais e soldados não têm poder nenhum de punir pessoas. Isso cabe ao poder judiciário. Não, eles têm o poder de punir pessoas. Eles têm, porque imediatamente eles são os agentes da expressão da lei. É isso. Ah, mas a lei não diz isso. Mas ele é o cara que tem o poder.
Ele é o cara que tem o poder, seja pelo distintivo ou pela arma. Ele tem esse poder punitivo. Ele tem esse poder na realidade. Né? Ele faz parte da estrutura judiciária, da estrutura legal, da estrutura do direito que cria isso. Na prática tem, exato. Depois de julgamento e condenação. E mais do que isso, tortura, agressões e assassinatos, pena de morte, isso é totalmente proibido pela legislação brasileira. Então o policial que faz isso é criminoso, é ele que é o bandido aqui. Além disso, entendam que na cabeça deles, qualquer morador de favela é um bandido em potencial. Eles são ensinados nesses treinamentos que a favela é território inimigo, um território de criminalidade, onde eles entram para matar. E aí fica a questão, o que mudou para a favela desde essa chamada redemocratização? Alguém pode dizer que pelo menos agora a gente pode protestar e denunciar, o que na ditadura seria proibido. Isso pode até ser verdade, em partes, porque o direito ao protesto ainda não é totalmente garantido, mas para além disso, protestar e denunciar tem mudado o que na prática? Em raras exceções, policiais são punidos pelos seus crimes, mas na imensa maioria dos casos são inocentados. Isso se deve, em grande medida, à existência de uma justiça militar, uma justiça especial para os militares que quase sempre beneficia eles. A gente precisa pautar mais a extinção dessa aberração, mas isso também não seria suficiente. A justiça comum, que é a burguesa, que existe para defender as elites e o seu poder, também costuma inocentar policiais e militares assassinos. E assim, né, esses casos só ganham projeção, só ganham notoriedade, né, quando a gente tem escandalosos casos, né, do cara simplesmente jogar um humano da ponte, porque aí não dá, né, aí não dá pra ignorar. Isso significa que a violência policial contra nós é um problema estrutural do capitalismo, é um problema sistêmico que se mantém através da conexão de várias engrenagens, como o poder judiciário, as grandes mídias, as elites econômicas. Esse não foi um problema de um período específico da nossa história, só para as classes média e alta brancas. Perfeito. Mas para a maioria do povo, não. Ainda estou aqui, como eu disse, mostra a vida ideal de uma família branca endinheirada sendo interrompida pelos 21 anos de ditadura. Passado esse período, Eunice se torna advogada, seu filho escritor e a família volta a viver uma vida tranquila, agora no centro de São Paulo. Eunice Paiva, na vida real, passou a dedicar sua vida à luta junto dos povos indígenas, fato muito pouco explorado no filme. A ditadura dizimou mais de 8.000 indígenas, mas não teve espaço para esse debate no filme. Ainda estou aqui, inclusive tem pouquíssimos personagens negros, quase todos figurantes, sem nome, sem história, empregada, sem nenhuma né? fala. A única pessoa pobre com algum destaque no filme é a empregada da família, que também não tem história própria, tá ali apenas para servir eles. Qual era o bairro de origem daquela mulher? Como será que estava sendo a ditadura e a repressão policial por lá? Nada disso interessa para os produtores desse filme. Nessa pegada de passar uma visão da ditadura e da democracia a partir de um ponto de vista branco e rico, Ainda Estou Aqui me lembrou muito o documentário Democracia em Vertigem, Perfeito, dirigido sim. por Petra Costa. A herdeira da gigante construtora multinacional Andrade Gutierrez lançou em 2019 esse longa-metragem, que inclusive é um filme horrível, tá? Nossa senhora, Democracia em Vertigem. Nossa, é pavoroso, pavoroso. Trata o impeachment da presidenta Dilma, a prisão de Lula e a eleição de Bolsonaro, passando uma visão de centro-esquerda liberal rica de que o Brasil era um paraíso na terra durante os governos Lula e Dilma e que a democracia teria acabado com o golpe de 2016. Pra mim, mano, a única cena que presta no documentário é quando uma faxineira do Palácio Presidencial diz: "Não acho que existe democracia". Essa cena escancara o abismo que existe entre a interpretação do Brasil das classes mais altas e a realidade das classes mais baixas. O que inclusive ajuda a explicar também por que esses discursos radicalizados, que estão sendo capitalizados principalmente por alguns agentes da direita, têm feito sucesso dentro dessas comunidades, dentro dessas organizações. Porque, de fato, a democracia não existe para esses grupos. Não existe essa defesa da democracia como um valor abstrato, como um valor, não sei o quê, civilizatório, blá, blá, blá. Ela não é real. Ela não é palpável, ela não é concreta para a maioria das pessoas. Nunca foi. Nunca foi. E aí você reforça, e aí você tem hoje uma esquerda que hegemonicamente visa defender esse aspecto da democracia em abstrato, mesmo passando o teto de gastos, privatização, aumento de efetivo policial e o raio que o parta. E enquanto isso, quem propõe algum tipo de perspectiva de mudança, ainda que de maneira muito demagógica, enganadora e 100% falsa, sejam membros da direita. Né? De fato, né? Que é aquilo que uma vez o Thiago também falou, o Chavoso também falou sobre o Pablo Marçal, que é o fato de que a favela é um campo de concentração. A favela é um espaço em que as pessoas não têm dignidade. Não tem. É esgoto a céu aberto, não tem segurança de moradia, não tem condição de nada. Não tem. Não adianta ficar romantizando isso também, né?
Não adianta. É preciso conseguir construir um projeto de moradia popular que resolva os déficits habitacional e não só que faça a defesa da permanência das pessoas em abstrato nesses espaços, né? Isso é muito importante. O que se repete no filme de Walter Salles. Pessoas pobres não se tornam grandes diretores de cinema, de séries e novelas, então elas não têm como produzir filmes que retratem a sua realidade e do seu ponto de vista. Isso. Ficam reféns de interpretações de brancos ricos, sejam eles de direita ou de esquerda. Vocês sabem quem muito bem retratou a realidade das periferias brasileiras no pós-ditadura? O rap. Grupos como Racionais MCs e Facção Central jogaram na cara da sociedade que a democracia não chegou nas favelas. Em 1990, 2 anos depois do lançamento da nova Constituição brasileira e 1 ano depois da primeira eleição direta para presidente, os Racionais lançaram o álbum O Holocausto Urbano. Foda Que demais, tem como tá? uma das suas faixas Pânico na Zona Sul. Nossa. Nela, o Mano Brown canta: então, quando o dia escurece, só quem é de lá sabe o que acontece. Ao que me parece, prevalece a ignorância e nós estamos sós. Ninguém quer ouvir a nossa voz. Cheia de razões, calibres em punho. Dificilmente um testemunho vai aparecer. E pode crer, a verdade se omite. Pois quem garante o meu dia seguinte? Justiceiros são chamados por eles mesmos. Matam, humilham e dão tiros a esmo. E a polícia não demonstra sequer vontade de resolver ou apurar a verdade. Pois simplesmente é Foda. conveniente. E por que ajudariam se eles os julgam delinquentes? E as ocorrências prosseguem sem problema nenhum. Continua-se o pânico na Zona Sul. Quando Foda Gal cita demais, os tá? justiceiros, ele está se referindo aos grupos de extermínio que se formaram e se espalharam pelas periferias durante a ditadura militar. Grupos esses formados em grande parte por policiais, principalmente os da Rota, tropa de elite da PM de São Paulo, que também foi criada durante a ditadura. Mais pro final da música, o Brau pergunta: você acha que o problema acabou? E o Ice Blue responde: pelo contrário, ele apenas começou. O Brasil tem uma grande dificuldade para manter viva entre a população a memória dos 2 piores períodos da nossa história, a ditadura e a escravidão. Nos 2 casos, mano, isso se dá porque quem tem o poder de contar essas histórias ou não É a conta, classe ou conta dominante. de forma distorcida, a partir de perspectivas brancas e ricas que não tocam nosso Uma perspectiva de classe, né? Uma perspectiva de classe, né? Uma perspectiva que atravessa necessariamente a forma de como a organização econômica está feita de uma maneira geral, historicamente falando, né? povo, que não geram comoção ou identificação. Uma mãe que vê policiais assassinando seu filho na frente dela, ou um jovem que antes dos 20 anos já tomou socos, chutes, cacetadas, até choques elétricos da polícia, não vão se comover com a história do cantor de MPB que teve que morar na França porque teve as suas músicas censuradas. Pelo amor de Deus, deixa eu entrar, caramba, eu sou a mãe dele! Deixa eu entrar! Vocês mataram meu filho! Ô mãe, que foi, mãe? Que é isso? Vocês estão matando meu filho, gente! Não vai entrar! Do mesmo jeito, essas pessoas jamais vão ser convencidas a ir pra rua em defesa da democracia, porque essa democracia simplesmente não existe para elas. Isso que chamam de democracia não garantiu moradia, não garantiu trabalho digno, não garantiu alimentação, não garantiu praticamente nada para a imensa maioria do nosso povo. Nada além de genocídio e encarceramento em massa. No dia 18 de outubro, eu vi um vídeo aterrorizante de policiais militares invadindo o velório de um jovem de 18 anos que eles tinham assassinado e espancando a sua família. Isso é absurdo, velho. E aí o foda é isso, você não vê nenhuma mobilização por parte de setores progressistas, né, dessa esquerda hegemônica, liberal falando sobre isso. Você não vê. Você não vê. Não vê ninguém fazendo a denúncia, não vê ninguém falando sobre o tema. Não vê, simplesmente não vê. Olha isso, velho, o que é isso? O que é isso, mano? O que é isso? Meu Deus. Eles só estão arrebentando o irmão do menino que está no caixão! No velório! Meu Deus. Olha isso! Esse vídeo de 1 Meu minuto, pra mim, Deus. foi muito mais perturbador do que aquele filme de 2 horas e 18 minutos. E esse vídeo me revoltou tanto que naquele dia eu resolvi criar um perfil no Instagram chamado Fim da PM. De lá pra cá, eu tenho usado esse perfil para publicar denúncias de violência policial por todo o Brasil
e levantar a pauta do fim da polícia militar. Eu peço, por favor, que vocês sigam e fortaleçam esse perfil. Lá, eu tenho reunido todos os casos de violência policial que repercutiram nas últimas semanas e que não deixam dúvidas. A ditadura nunca acabou para quem é pobre e periférico. E nem vai acabar dentro desse sistema. O capitalismo e o Estado capitalista sempre vão ser isso. Uma ditadura dos ricos contra os pobres, tendo as polícias como cães de guarda do sistema. Eu espero que esses casos recentes de grande repercussão sirvam para fortalecer o movimento de luta contra a violência policial e contra a própria polícia. Que as palavras de ordem não se limitem ao Fora Derrite ou ao Fora Tarcísio, mas que a gente possa ter noção real do que acontece no nosso país, de quais são as raízes desses problemas e de como eles podem ser superados. Valeu, para você que chegou até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Maluco, velho. Loucura, mano. É isso, velho. É uma violência brutal, cara. Brutal, simplesmente brutal. E acho que expõe muito bem, né, o fato de que a ditadura empresarial militar, ela começa o seu processo de distensão a partir do momento em que o Geisel faz essa notoriedade por uma abertura lenta, gradual e segura, depois que as principais formas de resistência populares estão completamente acabadas. Tanto do ponto de vista institucional, político, partidário, né? Como é o caso da domesticação ideológica política de muitos grupos de esquerda, do fim da luta de massas de uma maneira geral, né? De um caráter mais revolucionário radical, quanto da luta armada. Então é isso. A ditadura empresarial militar nunca acabou nesses espaços. Nunca acabou.